Okay. So, nailed to the cross, Rent Collective. What we both like it. Let's see. Actually, let's hear the song. We have good news tonight because of the cross of Jesus Christ. Our guilt and our shame are nailed to the cross tonight. When I stand accused by my regrets, and the devil roars his empty threats, I will preach the gospel to myself, that I am not a man condemned, for Jesus Christ is my defense. My sin is nailed to the cross, my soul is healed by the scars, the weight of guilt I bear no more. Praise the Lord, praise the Lord. When the doubt and shame hang over me, like the arrows of the enemy, I will run again to Calvary, that rugged hill of hell's defeat, my fortress and my victory. My sin is nailed to the cross, my soul is healed by the scars, the weight of guilt I bear no more. Praise the Lord, praise the Lord. My sin is nailed to the cross, my soul is healed by the scars. Now I'm alive forevermore. Praise the Lord, praise the Lord. It is finished, sin is vanquished. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. All the glory, all the honor to my Savior, Christ the Lord. It is finished, sin is vanquished. Hallelujah, praise the Lord. All the glory, all the honor to my Savior, Christ the Lord. When I stand before the throne at last, His blood will plead my innocence. I will worship Him with holy hands and raise the song that never ends, of Jesus Christ, my My heart is righteousness. Raise it up! My sin is nailed to the cross, my soul is healed by the scars, the weight of guilt I bear no more. Praise the Lord, oh praise the Lord. My sin is nailed to the cross, my soul is healed by the scars. Now I'm alive forevermore. Praise the Lord, praise the Lord, oh praise the Lord, praise the Lord. very well. Okay? Ok. Neil é cruz. Cruz não, pregado. Yeah. But let's go. Mas também eu só sei porque. Por Pesquisou ou causa de uma fake? frase. Ah. Não, porque tinha uma frase, mais sim, snail in the cross. É, mas sim, meu pecado na cruz. Então, tipo, tem que ser preso, pregado, alguma coisa do tipo. E aí você vai pela lógica. Yeah.
frase que a gente costuma falar, principalmente cristão. So let's go. The first verse we have when I stand accused by my regrets. Ah, é quando eu for acusado por ou meus regrets, eu não lembro. Okay. I stand accused first. Oi? Eu stand. Stand é o verbo ficar, não é? Mm, Pode ser. depends on the Ok. situation. É, quando eu sou, assim, quando eu sou acusado pelas minhas Ó, stand accused muda? stand é mesmo do stand-up comedy, de ficar de pé. Stand up, Oh, yeah. levante, fique de pé. Accused é de realmente acusado. Stand accused é quando a gente fala para ser acusado de algo de fato, tá? Mas, como eu já falei algumas vezes, inglês é uma língua muito lógica e também às vezes visual. Então, quando a gente pensa num julgamento, o acusado sempre fica ali de pé esperando o julgamento, a Uhum. sentença. Então, é essa ideia do estar de pé para acusação, Ok. ok? Ok. E aí não tem nada igual nem em português, mas a gente tem o similar seria ser acusado, de fato. E aí o by por, Por meus ou minhas, meus, então. como é? Não, calma aí, que deu branco no meu, na minha cabeça também. Português, Regrets. português. Regrets. Eu quero chegar nesse nível. Uhum. Deu branco aqui no português. É a palavra em si. É, quando você tem. Regrets é quando você tem coisas pela qual você se arrepende. Pelo meu arrependimento, então? Não, não Quando é eu essa sou palavra. acusado pelo meu arrependimento, quando eu não sou Não, acusado. não é essa palavra. Se arrepender. Seria meus arrependimentos? Lamentar? Não. Hã? Lamentar? Não, não, não. É, Remorso? tá é dessa linha de raciocínio, sim. É, um para os meus arrependimentos é o que é literal, mas não era a palavra que eu queria, não. Arre... Ela chega, a palavra vai vir no futuro, cara. Vai chegar daqui a pouco. Mas é esse sentido. Vai, aquelas coisas pela qual eu me sinto mal, me sinto arrependido, me sinto remorso, etc. And the devil roars his empty threats. Tá. Ah, e o diabo. Roars. Roar. The lions roar. Calma que eu sei. Calma que eu sei. Roar. Ah, Roar. The lion, the tiger rugido. roar. Pior que eu tava nessa linha aí. É, tava tentando lembrar a passagem que eu vi isso, mas eu não ia sair. Então, o diabo ruge. ah, Raising pie. And pie que se diz? Não. Empty. É, empty. Empty is.
Tipo, fugir com sua estrela. Pior que tá cheio de palavras que eu não lembro hoje, gente. Threat. Threats. Threats. Eu trouxe essa música mais por causa, tanto por conta dessa estrutura da primeira estrofe, quanto por causa do vocabulário. Não lembro. Eu não Threat sei, na verdade. é ameaça. Ameaça. Eu falando, não lembro, mas talvez eu nem saiba. Ah, Threats. empty, Empty. ah, Vazio? vazio, Pedras vago. vazias? Uhum. E eu tô botando entre aspas aqui porque ela vai para uma ideia de uma metáfora do que é um sentido literal, que é uma ameaça. O que que seria uma ameaça vazia? Uma ameaça. Sem fundamento, mentira. ah, Isso. Uhum. That's it. Que não tá em fundamento, que não é. Tipo assim, tá perdendo tempo. I will preach the gospel to myself. Eu vou pregar o evangelho para mim mesmo. Você sabia que tem que evangelho é gospel em inglês? Hã? Para mim gospel era uma palavra em português. Sério? Sério, aí eu vi alguma coisa com gospel em inglês, eu falei, ué, gospel em inglês não tem tradução. Aí eu fiquei Na pensando, o verdade, que não que é tem tradução gospel? no português. Quer dizer, tem Aí eu fiquei tradução, pensando, mas o povo começou a usar sem tradução. aí eu fiquei pensando, o que que é gospel? Aí eu fui pesquisar, aí eu falei, gente, Tanto é que fala gospel music, e não fala gospel música. enfim. Não, o pessoal fala música gospel. É. Começou, Eu, acho que na minha adolescência, a usar, sei lá, esse termo gospel. não sei que eu fiquei boquiaberto. Eu falei, gente, eu não sabia que era inglês, não. Eu pregaria o evangelho para mim mesmo. Ou a mim mesmo. That I'm not a man condemned. É... Eu não sou um homem, que eu não sou um homem condenado. Eu falaria por quê? Porque o quê fica meio vago. I pride myself that I'm not. É a continuação da Ah, frase anterior. sim, eu pregaria o evangelho, o evangelho a mim mesmo, porque eu não sou um homem condenado. Não, não, você não tá entendendo. Eu vou pregar que. Eu pregarei que não sou. Ah, sim. Caiu a ficha? Yeah. Porque Jesus Cristo Yeah. is my defense. Tudo tá ali conectado aqui. Vamos lá. For Jesus Christ, my defense. Pois, ou porque. Jesus Christ is my defense. É minha defesa. Uhum. Eu falando, tipo, eu vou parar de repetir em inglês porque eu acho que tá. Quando a Defense. frase é fácil, quando a frase é fácil, eu acho que não precisa traduzir. Tá fácil. Para que traduzir? Vai chegar um momento onde que para você acha que tá fácil, sendo que quem é iniciante não seria fácil. Então você tem que. Mas vamos lá. É, aqui, when I stand accused by regrets and the devil roars his empty threats, I will preach the gospel to myself. Tá tudo, tipo, não são frases separadas. Tá tudo conectado. I will preach the gospel to myself that I'm not a man condemned for Jesus Christ is my defense. Tá tudo conectado. Essa estrutura aqui é o que a gente chama de conditional, tá? É uma estrutura. Eu vou fazer isso por conta disso. Quando isso acontece.
when tarana, acontece, I I will. will, tarana. Quando isso, tal coisa vou fazer. Quando isso acontecer, ou quando isso acontece, tal coisa acontecerá, Ok. ok? Então, a gente tem um conditional No. com o uso do when e o will. Então, Daniel. a gente começa no when I stand accused, e aí tem uma continuação and, nanana, então tá acrescentando informação. I will. Então, eu farei tal coisa, ok? É, when I was found alone, quando eu me achar sozinho, I will. Taranana. When you get lost, when you felt lost. Na verdade, aqui, o que eu quero reforçar? A gente tem uma estrutura onde vai ter esse estado de estar alguma coisa, ok? Ok. E aí a gente tem o future trazendo o que será feito nesta situação. Exemplo, deixa eu ver. Ah, when when I go to work, I will think about the problems there. Aí está jogando tudo no futuro, não é um condicional. Então, when Quando eu tem que me ser no presente. quando eu me encontrar no trabalho, quando eu for Estiver. achado em tal situação, Quando aí estiver? sim eu pensarei sobre, Entendi. entendeu? Então, é o estado, a condição de. Eu vou ter até condição aqui também. Condição de alguma coisa. Então, quando eu for achado, se me for feito de tal situação, quando eu me encontrar em tal situação, eu farei tanta tal coisa. Ou eu, quando eu sou achado, quando eu sou acusado, quando eu sou. Eu tô dizendo, a gente tá dando um exemplo aqui com um eu, mas não necessariamente só eu, tá? Então, quando você for feito de vítima, quando você estiver em tal situação, então, taranã, com eu, ok? Ok. A gente vai ver alguns outros exemplos nas próximas estrofes, e acho que vai facilitar um pouquinho mais, que vão estar. Tem mais três exemplos, mais dois exemplos, na verdade, dentro dessa mesma estrutura, ok? Ok. Questions here? Não. Okay, let's keep going. Now we have the chorus. My Uhum. sin is nailed to the cross. E aí a gente já teve ali o spoiler do nail. Ah, lembrando que aqui a gente tem de, então a gente está falando de no caso aqui a gente está falando de um verbo que está no passado. No caso aqui, participle. Participle. Vamos lá. Então, nail, a gente tem duas opções de tradução comuns. No quando a gente substantivo, a gente chama de noun. Em inglês, nós temos a ideia da unha, que é o que você trouxe, ou prego, ok? Ok. E quando tem o verb, então quando a unha
entra em algum lugar, ou quando prego entra em alguma coisa, a gente tá em quais verbos em inglês? Em português, no caso. Do verbo tem o pregar. E pra unha? Cravar? Ia. Então, cravar, pregar. Ok? Ok. Então, vai fazer um pouquinho mais de sentido para a tradução que você fez. My sin is nailed to the cross. Meu Meu, pecado está pregado na cruz. yeah. Pregado ou cravado, os dois aqui encaixariam. Uhum. Cross. Ah, My soul is healed by the scars. minha alma está curada pelas cicatrizes? Uhum. Por, não pelas. Está Por curada a, por a pela. cicatriz. Curada. Eu tô curada. Eu esqueci muita coisa. Curada. Sim. Pelas cicatrizes. Bom, antes de eu Foi. continuar ali, vamos prestar atenção numa outra coisa aqui. My sin is, my soul is. E os dois verbos que estão seguindo com o seu modo PP, Passado. past participle, ok? Como esses dois verbos são regular, a versão dele no passado simples e o participle são iguais. Porém, se a gente tivesse um verb que for irregular, ele tem aquela terceira forma. Lembra lá no material a gente tem o present, infinitive, past, participle. A listinha que eu passei, inclusive, no grupo. Ah, então, se fosse um irregular verb, a gente teria um exemplo aqui de Gol? do, did, opa, do, did seria o simple e o done é o participle. Gol também é esse, né? Eu lembro que tinha. Go É go, seria when, gone, né? isso. Go When, gone. ficaria go, went, When, gone. gone. E aí, se a gente tivesse uma dessas palavras aqui, ali, então, my sin is done, my sin is gone, e não aqui, ok? Gente, eu lembrei de vários. Eu acho que eu li, mas não lembro que eu li. Ou Done, então, gone, eu tenho mais exemplos. Comer. Eat, gotten, ate, eaten, and, eaten, uh, drunk, que é take. usado para usar, que é usado para bêbado, Eu não bebido, conheço. drink, vou botar aqui, ó. Ó, Drunk. drink, É, drank, drunk, drink, drunk. drunk. E aí você usou o exemplo do eat. Eat, ate, Ate, eaten. eaten. Take, took, taken. Também, né? Isso. Take, took, taken, taken. Taken. É, speak, spoke, spoken. Okay. É, etc. Etc. Senão a gente fica aqui há um tempinho. Não uma eternidade, mas um bom tempo. Então a gente tem essa estrutura aqui, ok? Deixa eu botar aqui, ó. Ok. PP examples. Na verdade, deixa eu colocar tudo em inglês, que seria EG. E o foco que a gente tem são nos participles. Ok? Ok. Any questions here? Não. Então, está. Tararanana.
uma condição, um estado. The weight of guilt I bear no more. Aqui tá numa estrutura que eu acho tão legal. Ela é meio poética. Essa estrutura Não e eu, gostei, então. então, aqui, arcaica. Hã? Não gostei, então. Poético, não? Vamos Não. lá. Eu vou estar Porque repetindo. pra mim, beer é urso. Eu não consigo ver um urso Ah, nessa frase. bear. I bear, é. O bear, ele também é um verbo que não tem nada a ver com urso. É, então, vamos lá. O quê? Peso. Weight. Peso do quê? Não Guilt. conheço. Dica é dar. Dica da. A dica é que é dar em português. O peso da. Beer no more. Enfim, beer pode ser. Calma aí. Não, não. Beer Foca pode ser. primeiro no guilt. Foca primeiro no guilt. Ah, porque vai facilitar minha vida. Não vai, não vai. Vai. Ó, beer no more. No É more tá bear. falando de bear. De não. Bear é Alguma coisa e não carregar. mais. Ou Ah, suportar. yeah. Tá. Pecado não é, porque pecado tá como sim nessa estrutura. O Uhum. peso do pecado, o peso. Arrependimento não tem peso. Culpa. Culpa. Não, o peso da culpa não carrego mais. Tá Yes. vendo? Então, bear ou não mais. Eu carrego não mais. A gente já pode botar essa também, essa forma, Não carrego mais. Carrego ok? não mais. Fica mais poético, a gente joga o não mais para depois. É, bear não é só de carregar, literalmente. É te aguentar, suportar. Nesse Aguentar, sentido. suportar, vai para esse sentido mais não literal. Então, suportar, mas o que que aguentar? Aguentar, Rebeca. Eu iria tão ainda mais para sentido do aguentar do que do carrega. Deixa eu botar aqui no português certo já, tempo verbal. Suporto, aguento. É, porque a gente vem, eu tenho bear, bear with it. Tipo, Bear, where? bear with it, bear with it. Ele vai para a ideia também do lidar, de lida com essa situação, aguenta ela. O bear with the pain, aguenta a dor, ok? Ok. É tipo, segura aí e vambora. Lido. Bear depend. Bear depend deve ser uma frase que os personagens devem usar muito, né? Aham. Provavelmente. Então, bear with it, bear with the pain. Oh, I'm in pain. Bear with it. Tipo, lida com isso. Pega o barco. I'm in trouble. Bear with it. E aí vai pra, tipo, suporta e vai, só não para. Esse where que você tá falando é de. Como é que se diz? WE? De. Where? Hã? Esse where que você tá falando é. I'm in Where? pain. Você falou agora, bear, where, alguma coisa. Tipo, Não, lide agora com não lembro. isso. Deu branco aqui no que eu falei. Lide com isso. Isso é tipo. With it, bear with it. With it. With it não tá entrando na minha cabeça. Com isso. With it. Ah, with it. Ok. E aí eu só Tá, juntei o agora fez som. sentido. Perfeito. Praise the Lord. Louve ao Senhor. Praise. E aí a gente tem Praise the Lord. E a gente já falou sobre isso em algumas outras aulas, que a gente tem aqui um comando. Ou a gente pode trazer.
pro sentido de. Sorry, vou marcar aqui primeiro. No sentido de Deus seja louvado. Praise the Lord. Ok? Ok. Então, por exemplo, o que normalmente um grupo grita em unissom. É, exemplo, Hail the King. Agora eu esqueci a tradução dessa palavra, dessa frase. Wait, repete. Hail the King, tipo, quando o rei é coroado, o povo gritava alguma coisa ao rei. Rail, tipo. Ai, gente. Hail to the King. Ixi, português falhou aqui. Hail to the Ah, King. Rail. Tipo, saudações. Saúdem o rei. Né, mas não é essa palavra também, não. Mas é dessa linha de raciocínio. É, Hail to the King, ou aí vai nessa mesma linha de raciocínio. Praise the Lord. Louve o Senhor, Deus seja louvado. Os dois encaixam, dependendo ali do contexto. Ok? Ok. Alguma dúvida aqui? Não. Deixa eu só. Agora eu vou conseguir salvar direito. Vamos lá. Let's go. Three. Deus seja louvado. When. As palavrinhas E que aí, vamos você. lá, te marcar isso aqui primeiro. When. Tararana. Will, I will. Well. Ok? Então, vamos ver qual é a Ok. condição aqui. When my doubt and shame hang over me. Quando Minha. Dubit. doubt, Dubit. o B é Essa mudo ali. aí. Essa aí eu não tô traduzindo, é porque eu não sei mesmo, né? Porque tá fácil não. My doubt and shame, perdão. É Shame e com, vergonha. é com D também em português. Só que é uma palavra maior. Não, Dúvida? não é possível. Aham. Quando minha dúvida, e aí você falou que o shaming é vergonha. Vergonha. Hang. Hang over me. Então, vamos lá. Hang é de pendurar. Hang over já muda um pouquinho. E aí? Ah, vai ficar sobre mim. Mas o hang não vem, não. Hang over. Não sei. E aí, nenhum chute? Uh-uh. Quando a dúvida e a vergonha, alguma coisa a mim. Estão sobre mim. E aí, em que sentido é esse do estão sobre mim? Não sei. Ó, a gente pode usar o threat também para o hangover. Mas tá o quê? Threat, que a gente viu no slide anterior. Attracted. Eu fiz uma anotação que eu ia esquecer. Ameaça. Você trouxe a ideia do estão sobre. Funciona.
Mas em que sentido? Vai não. O português falhou? Não, essa palavra eu não conheço, não. Ah, Bom, bora trazer uma observação aqui para o hang. Opa, não tá na setinha. Hang. Hang é pendurar, ok? não ia vir nunca. Ok. Hang é pendurar. Por exemplo, hang the clothes. Jesus Ok, was hung on the cross, ok. ok? Você pode botar hang over the clothes to dry, para secar, ou hang over the clothes on the closet, Uhum, ok? ok. Pendurar. Over, ele vem normalmente em que sentido? Over vem no sentido de sobre, né? Sobre ou por cima, né? É. Então, algo pendurado por cima de mim. E aí a gente tem uma metáfora, não no sentido literal. No português, a gente vai usar essa ideia de estar sobre a pessoa. Hã? Já que não vem não na cabeça. It's okay. Mas você está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Essa é a questão. Sim, Ok. E aí vai fazer um pouquinho mais de é sentido sobrecarregar algo sobre. acima ou sobre alguém. É, vai fazer um pouquinho mais sentido a escolha do Hank na próxima frase aqui. Like the arrows of the enemy. Like aqui não é no de gostar, é no Como sentido de como as flechas as do flashes de quem? adversário? Inimigo. Inimigo. Adversário. É porque existe a palavra adversary. Hum, I will run again. Então, aí voltando aqui, a flecha normalmente vai por cima das coisas, certo? Uhum. Ou, Ah, sim. ok? E aí a escolha do hangover faz mais sentido quando a gente vê o restante. Uhum. I will run again to the covering. Aqui tá fácil. Esse again pode ser de volta? De volta ou Ao invés de novamente? novo? Ok. Eu corro novamente para o Calvário. Mas, futuro, correrei. Eu correrei. É porque na minha cabeça eu ia falar, eu vou correr novamente. Eu acho que botando com o restante da... Eu, Rebeca, tá? Com o restante da frase acima, eu continuarei com a ideia do correrei. Não, Porque sim, sim. É porque eu falei, eu vou correr, é por conta de traduzir ao pé da letra. Entendeu? Tipo, eu vou correr, eu não consigo falar correrei. Sempre quando eu vejo will, eu não consigo mudar a palavra para o futuro. Eu penso no will vou. já, tipo assim, fazendo esse trabalho. A preguiça do inglês, sabe? Alguns, na verdade, essa sua lógica, ela funciona em algumas frases, estaria correto. Não, mas é a É, preguiça, porque, tipo, no inglês a gente não conjuga os verbos como no português. Eu correreis, tu correrás, ele correrá, nós correremos, vós mas se correrás. você for pegar o will como
como auxiliar, modal verb, ele não tem tradução. É, Ele não tem tradução. O dever dele, como o would, é de realmente modificar o verbo. o verbo. Se você for chegar nessa linha de raciocínio de que ele está modificando o verbo, ele não tem tradução, é essa a lógica aqui. Correrei. Uhum, Agora, em algumas frases, vai sim ter o sentido do vou fazer tal coisa. Por conta na hora de jogar para o português, ser melhor dentro daquela estrutura, uhum, ok? ok. Mas vamos continuar aqui. Eu correrei novamente, mais uma vez, pro Calvário. That rugged hill of hell's defeat. E aí, o que que é rug? Rug é tapete. E aí, será que é só tapete? Com certeza não, porque não faz sentido. Então, rug normalmente a gente entende como tapete. Mas a gente tem aqui um hill. Tapete? O que Eu tem a são ver com morros, né? rio? Rio pode ser um morro. Nunca, eu ia falar monte, mas veio um morro na cabeça. Mas enfim. O que seria um. É porque, na verdade, rio não chega a ser uma montanha, é algo menor. E aí, Rugged Hill. Não sei. Eu também pode ser outra coisa? Não, aqui é realmente de. De monte, montanha, colina. Essa aí tá difícil. Vamos lá. É... Então, falando de morro, montanha, Ted vai vir como aquela. Yeah. Aquela. Aí tem o tapete no meio. O tapete no passado. O que que é o tapete no... Vamos lá. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Não sei se vai ficar pequeno. A gente tem aqui alguns tipos de rios. Tá dando pra ver? Uhum. Ok. Alguns rios. A gente tem alguns exemplos também de Rugged Hill. O- é- Ok? Ah, tem outro exemplo? Que eu Yeah. tive uma linha de pensamento. Tá, isso aí não tem nenhum verdinho do rio. Não necessariamente. Calma aí. Aí já Tô tem um devendo. verdinho. Que tristeza. Eu tava achando que era um morro, tipo, desmatado. Não. Não é na ideia de desmatado. Tá, o outro tá bonitinho, isso aí tá feio. O outro parece mais artístico. Então vamos lá. Rugged, no sentido geológico, sei lá, como que eu vou dar essa definição? Não é minha área de expertise. Rugged é quando a gente tem para algo irregular, Hum, algo de difícil de caminhar. Então não tá lisinho, tá? Tipo, zoada. tá meio zoado, vamos dizer assim. Aqui, por exemplo, se eu olho aqui pela minha janela, eu chamaria de Rugged Hill também. Porque não é algo ali Bonito, fácil. aqueles pastos verdejantes, digamos assim. E não digo de questão de verde, tá verde, só não é fácil acesso, vamos dizer assim. Não é algo certinho, é algo.
ou com pedras, ou algo que dificulte a passagem, Ok. ok? Agora ruim é só traduzir isso. Agora aí vem os termos que já não é minha expertise também. Vamos lá, como é que você traria isso daí? Aquela montanha. Eu não vou dizer íngreme, porque não sei se encaixaria. De difícil acesso ficaria muito grande por ser uma música. Hum, eu achei a palavra aqui que eu normalmente é usada para morro, montanha, colina. Vou Ué. ajudar. É, eu vou botar aqui como colina também, ok? E aí o termo que é usado no português é o acidentado. Hum? É, um morro acidentado, já ouviu falar? Geografia, na Hum, época de escola? não. Ok. Quando é algo acidentado, é justamente essa ideia do irregular. É o termo usado na geografia. Irregular, uma colina irregular, tá vendo? É, só que irregular fica acho que mais estranho ainda na frase. Ah, Of house defeat, nossa, é irregular por conta da derrota do inferno. na... Parece que teve uma. Bom, Não, é irregular da derrota do inferno, mas parece tipo assim, a colina ficou assim por conta de uma briga que teve. Eu lembrei de Dragon Ball Z, quando os carinhas empurram os outros numa colina e fica tudo destruído. Eu imaginei justamente essa série, essa imagem. Gente, eu não assistia, pelo menos não com tanta frequência para poder lembrar isso. Então, defeat a gente tem para derrota, hell, inferno. E aí, house, defeat, aí a gente tem essa E a derrota é inversão, do inferno. yeah, que pertence a, Ao inferno, a derrota. Que legal. ok? A derrota que pertence a, no caso, inferno, ok? Ok. My fortress and my victory. Minha fortaleza e minha vitória. Fortress. Ops. Victoria. Victory. E aí, qual foi a condição desse trecho? A condição é que, se o inimigo tá me atacando, eu vou voltar para Cristo. Calvário. Não foi Ok. Cristo ali. Ah, mas aí ele tá vacilando, tá vendo? Porque se o inimigo não estiver atacando, ele vai ficar parado. Tá vendo só? I run. Ele É, só vai correr se sofrer se ataques. agora vamos lá. A gente tá com uma continuação aqui, ó. I will run to the Calvary that rugged hill of has the feet. Tá conectado aqui. Então Porque a o gente tá Calvário falando é de qual esse lugar. colina? Yeah. No caso aqui tá falando sobre o Calvário, que foi a derrota do Do inferno, inferno, foi no onde é a Calvário. fortaleza dele. Ok, agora fez mais sentido? Uhum. E aí, se a gente for olhar também as imagens do Calvário, que é foto, ou quem já foi lá, Hum, a colina de fato Jesus. é uma colina. Não é um rio.
Ela é um real, mas não é bonitinho, ela é É, toda é um Rio Rugged. Um Rugged irregular, Hill. ok? Ok, Então, trouxe de novo para uma imagem visual, só que aqui do Calvário. E é justamente pra gente imaginar ali o Rugged Hell, no caso com as três cruzes lá em cima, no topo. My fortress, my victory, ok? ok. Então, deixa eu até reforçar que aqui, ó, esse that, ela tá se referindo ao Calvário, Ovário. ok? Ok. Let's keep going. Oi. Four. It is finished. É a minha parte favorita da música. Sério? Aham. It's finished. Pode ser que ele está consumado ou é só tá Yes. terminado? Está consumado, está finalizado. Eu não sei porque eu pensei nisso, não, mas é isso. E traz de novo aquela ideia que eu trouxe lá do participle. Está feito, está realizado, está consumado. Sin is vanquished. Conquest, eu não sei o que que é, mas Tá? deve ser. Pecado. Ops, pecado É. está. E aí vem para o vanquished. Está ou foi? A mesma estrutura. Vanquish é o verbo regular? Porque tá no É. passado. Mas é um verbo que é verbo regular, isso. Então, o pecado foi É ou não similar foi? como o defeat. Defeat e vanquished. Não sei o que é vanquish. Defeat. Derrotado? Só que agora a gente vai para o sentido do vencido, Vencido. ok? Ok. Foi Ah, mas acho que vencido. encaixaria ou foi? É, acho que foi encaixaria, porque Mas por causa do foi no português, Calvário, não por conta da. em inglês. É. A estrutura permanece a mesma, a ideia ainda é a mesma. Está realizado, está consumado. O que Uhum, acontece no português é que quando chega para algo que que é vencido, faz mais sentido a gente usar o foi, por conta entendi. da estrutura do português, não por conta da estrutura do inglês. Aqui, uma coisa que eu gosto no inglês é que essa ideia, essa estrutura, ela vai continuar para tudo, ok? Ao Ok. contrário do português, que tem ali as variações e exceções à regra. Estrutura no inglês não tem exceção à regra. Palavras, às vezes, podem ter, mas não estrutura, ok? Ok. Hallelujah, praise the Lord. Aleluia. Louve o Senhor. E aí, eu não vou botar aqui porque a gente viu na anterior. All the glory, É... Calma aí. Toda glória, todo honra toda para glória. o meu toda honra para o meu Salvador, Cristo Rei. Yeah. To my Savior, Christ the Lord. It's finished. Sin is vanquished. Hallelujah. Praise the Lord. Of the glory, of the honor, to my Savior, Christ the Opa. Lord. É, e aí, por que que é minha parte favorita da música? É porque a gente tem, tipo, acabou. Não tem, tipo, na cruz, Voltar à paz. foi na cruz, teu pecado, as dores, a maldição, tipo, tá tudo lá. It is finished. E aí remete a muita coisa essa frase do It is finished. E sem falar que muda também o ritmo da música. It is finished, sin is vanquished, hallelujah. O meu gato não pode me ouvir cantar, que ele reage. Questions here?
Não, Ok. A última parte, que também é uma. condição? Condição. Yeah. Não tinha mudado, eu chutei. Tem o when, tarana, will. E aí, a gente tem aqui de estrutura, nada novo, só vocabulário mesmo. Vamos lá. Quando eu stand Erro. before. Stand before. Stand a gente viu lá no início da aula. Opa. Before é antes, quando eu estiver diante. Hum, Quando eu. diante do quê? Quando eu. Não pode botar o estiver? Sorry. Aqui. Diante do trono. Agora, esse at last. Last é de último. Não. Quando eu finalmente estiver diante do trono. Ah, Yes. É, eu vou botar aqui, entre aspas, só para poder dar uma. Ok, ficar mais fácil de entender aqui. Ok? Então, at last, ok. ao fim, no fim, ou a ideia do finalmente. Aqui a gente pode até colocar também, poderia botar com o sentido de no fim, no último momento, ok? Ok. His blood will plead my innocence. Na verdade, What is split? plead. Yeah. Então, vamos lá, primeiro. Seu sangue. Eu sangue will plead. Plead é normalmente usado para quem está sendo acusado de algo. They plead for mercy. Mercy? Francês? Misericórdia? Yeah. É inglês essa palavra? Não. Ah, Mercy. tá. Hum. Please. Implorar? I mean, yeah. Seu sangue implorará minha E aqui inocência? eu até colocaria o irá. Tá. Vai ficar melhor. Eu tentei. Irá implorar minha inocência. Qual seria uma outra palavra similar que talvez encaixasse melhor aqui? Inocência? Não, com Ou, plural, ou implorar. Inocência. ahn, a gente pode pular do declarar, pensando em juiz, que combina com a música. Tipo, seu sangue irá declarar minha inocência. Irá provar minha inocência. Então, a gente tem aqui, ó, alegar, Irá alegar minha inocência. suplicar. Eu gosto até bastante da súplica, porque ela traz uma ideia mais emocional, que é o plead, que traz uma carga emocional junto. É, o que faz lembrar a escrita, inclusive, é o pleitar, Isso não sei nem o significado. de pleitear algo por algo. É um termo bem formal, acho, em português. E um comum é o argumentar.
ok? Ok. Eu escolheria o suplicar. Meu sangue irá suplicar a minha inocência. Traz uma carga, um peso emocional maior no meu ponto de vista. Que encaixa com a definição de plead. Que se você for pegar a definição aqui, ó. Definição. Make an emotional appeal. Apelo emocional. Uhum. Um Uma apelo súplica. emocional. Uma súplica. I will worship him with my holy hands. Eu adorarei com Ren. What is Ren? Ren com suas mãos santas? Não, adorarei a ele com mãos Hum. santas. Ou Eu a adorarei. ele. Eu vou botar aqui, que é só porque ele tá fora de lugar. Adorarei com Mãos santas. Holy hands. alguma dúvida aqui ainda? Não, Então, se for colocar o antes, a gente tem o adorarei. Se for colocar depois, adorarei a a ele. ele. And raise the song that never ends. Opa, And, raise. e raise é elevar, aumentar, não é isso? Yes. Então você pode usar elevar, que é mais culto. Ou Elevar, aumentar a canção que nunca tem fim. erguer também. Erguei as As mãos. mãos. A canção That never ends, que nunca termina end. ou tem Acaba. fim. Ah, também. Verbo. Aqui end está como verbo. Finalizar, acabar. Terminar, pode ser? Terminar também. Of Jesus Christ, my righteousness. Essa palavra aí tem a ver com Uai, alguma coisa que tá certa. Alguma coisa direita. o right também pode vir para a ideia do justo. E aí, vamos ver se já ajudou. Alguém certo, alguém justo. Tá vendo? É... Não, tá certo, minha. Justiça. Yeah. Que alguém que tá certo, alguém que tá Justo. algo que é justo. A gente pode trazer também para retidão. Também ainda Alguém continuaria como reto, alguém minha. direito, tá vendo? Eu Isso. tava muito certo, né? Nessa eu tava muito certo. Essa aí É isso aí. Então, eu sabia. Essa... righteousness é o estado, é a qualidade de estar. Na verdade, não é estado, é a qualidade de ser reto, justo. É, E aí a gente tem integridade, justiça, retidão, integridade, honradez. Porém, para mim, essas duas encaixam bem melhor nas opções aqui. Principalmente o retidão, porque vai, tipo, right, reto. E o restante é só história. O restante não é que é história, é o que a gente chama de, oh my God, fugiu a palavra. Sinônimos, né? Questions here? Não. Bom, a gente chegou no último trecho que eu disse que teria como conditional. Fez mais sentido? Sim. A música tudo é uma condição, né? Quando isto, eu Pra faria aquilo. acontecer. Na Quando verdade, isso quando isso acontecer, não. Tipo, na verdade eu critiquei no começo, mas eu entendo ele agora. Porque no entendeu? começo, tipo assim, quando acontecer tal coisa, eu vou lá, por eu volto pro evangelho. Quando acontecer tal coisa,
eu volto pro Calvário. Quando acontece tal coisa, eu adoro ele com as minhas mãos santas. Então, mas depois eu acho que Você eu foi para entendi uma o outra real tipo de sentido. condição. Eu acho que eu entendi o sentido da música. Porque, tipo assim, mesmo estando diante dele, existem momentos nos quais nós precisamos nos achegar mais para não perder o fio, não Quando perder a a meada. dificuldade vier, É. quando a tentação vier. No começo eu joguei, mas no fim eu entendi. Eu tô igual o carinha que assisti um vídeo dele ontem, cara, que engraçado, que sempre acontece assim, né? A gente tem algo e depois a gente precisa pôr em prática aquilo, né? Hum. Tipo, você nunca é jogado numa situação de mãos vazias sem saber o que fazer de fato, né? É, você sempre sabe de algo, você foi ensinado a respeito daquilo, você tem um conhecimento a respeito daquilo, né? Isso eu tava falando ontem porque eu tava vendo antes de dormir um vídeo de um cara falando que ele criticou a, a música É Ele, do Hum. Paulo, né? Porque ele falou, cara, eu não estou perdendo tudo, eu estou ganhando tudo com Cristo. Só que depois ele viu a intenção de que como o carinha que compôs essa música, ele não estava sendo ele perdendo, ele era João Batista, Ele foi ver né? como é que foi o momento da criação da música. É, exatamente. Então, tipo assim, eu vi isso ontem e hoje eu falei, tipo assim, cara, que música estranha. Só que agora, tipo assim, vendo ela toda, né? Eu falei, opa, não é Antes bem de assim, ver eu tô esses errado. vídeos de crítica, apareceu para mim o vídeo do compositor explicando. Não, Aí para mim não eu deu já esse tinha a problema. explicação. Eu já tive a explicação dele. Tipo assim, eu já vi ele pregando e falando num podcast a respeito dessa música, né? Só que aí ontem apareceu um vídeo desse carinha falando, cara, eu critiquei essa música e eu me arrependo. Eu falei sem saber. Tipo, não era uma. Tipo assim, eu não vi o vídeo dele criticando, eu vi o vídeo dele se arrependendo só, sabe? Uhum. De um pastor se arrependendo. Aí eu falei, nossa, tipo assim, aconteceu isso comigo ontem e agora eu tô fazendo isso. É por ele que eu estou gastando a minha. É. Então aqui a condição é quando eu me encontrar em tal situação, eu farei tal coisa. E não é só quando me encontrar que vai acontecer, é mais no sentido de se. Uhum. Se Que isso mesmo que acontecer, aconteça, eu não vou fraquejar, eu vou, tipo, eu vou ter tal eu já tenho posicionamento. um posicionamento, eu já tenho um caminho a seguir, eu já tenho a receita do bolo do que eu preciso fazer, digamos assim, tipo, eu não E tenho desculpas pra se desistir. é porque não é pensado quando, é pensar no se. Uhum. Tipo, Se. quando as ameaças do diabo, né, vierem na minha mente, tipo, o que que eu vou fazer? Não, não é o que que eu vou fazer. Quando vier, eu vou pregar o evangelho pra mim mesmo, né, que ele fala, Isso é o primeiro I will só. preach to gospel to my, Myself. I will preach the gospel to myself. E é isso. Tô tentando lembrar. Ah, tá na tela. Tá aqui, eu voltei. Eu voltei. Então, when I Então, stand accused by my regrets, and the devil rewards his empty threats. Até quantas rima, tá vendo? acusações. É poesia. I will preach the gospel to myself, that I'm not a man condemned for Jesus Christ, my defense. Eu gosto muito dessa música, que não só pelo significado, ela tá meio que realmente no formato de uma Uma poesia. poesia. De uma carta, digamos assim, né? É Uma um carta a mim poema, mesmo. realmente uma música, É. que é como se deve ser. Uma música tem que rimar, tem que ter prosa, né? Quem for ver as definições do que seria uma música. Se você fosse jogar pra Bíblia, seria uma carta de Paulo a ele mesmo, né? Tipo, quando, tipo assim, quando a minha mente estiver atribulada, que a culpa vier, os arrependimentos, as ameaças, eu vou pregar a palavra de Cristo pra mim, porque eu não sou condenado, tipo, Cristo é minha E defesa. aí, citando Aí a Bíblia, depois, buscar, tipo, é o exatamente, momento, tipo, é eu vejo buscar Paulo qual é a fazendo isso, resposta sabe? da Bíblia para esta situação. Opa, é isso daqui. Eu vejo essas partes como justamente isso, isso. Em tal situação, qual é a resposta bíblica? Opa, Quando eu puxei isso tiver aqui. dúvida com as setas do inimigo vindo, tipo, eu vou voltar pro Calvário, né? That's É, it. é basicamente isso. Eu vejo muito. Se fosse Ele. assim, isso aqui é uma passagem bíblica. Quem escreveu? Paulo, certeza. Eu vejo vários trechinhos bíblicos aqui sendo
estragos nessa música e ainda fazendo a versão, uma formato de uma poesia, né? Uhum. É um poema. It's finished since Vanquish vai rimando aqui. So, questão de Love. estrutura ou vocabulary, o que que você faz? Estrutura. Essa estrutura de condição, né? Hum, como você citou no começo, a parte de gramática, diversas palavras, palavrinhas que eu não conhecia. Regrets, horse, threats, Threat, wilt, bear, bear, dubbit, sem ser o urso, é. bear sem ser urso, dubbit, hang over me, vanquish e justiça, que eu não lembro agora como é que é a pronúncia. Righteousness. Righteousness. Então, da gramática tem isso tudo aí que eu anotei, porque era Não, na de fato verdade, isso. aquilo era vocabulário, É gramática. vocabulário e gramática é o outro, é. Ah, É o que que a ensina, a música me gente acabou de ensina? falar. É. A Desculpa, gente falou, a gente falou já antes de chegar na pergunta. é, inverti a ordem, desculpa. Não, já eu comecei também falando sobre. Eu errei. It's my E mistake. durante a semana eu acho que. ca- o engraçado, né, é que assim, no decorrer da semana eu vou ficar pensativo, mas não no fato da música em si, mas a respeito de ter uma perspectiva diferente mediante as coisas que me serão propostas, né? Hum. Porque, de fato, a música, quando ela começou, eu falei assim, nossa, que vacilão, né? Tipo, não, eu só vou pro Calvário se as setas vierem sobre mim. Eu só vou pregar pra mim mesmo Tá. se as ameaças e eu me sentir, tipo, acusado, sabe? Então, e como também eu vi durante a noite de ontem, né, a respeito de ouvir primeiro e falar depois, argumentar Hum. depois, jogar depois. Então, acho que é, a minha condição para a semana é essa, né? Eu só vou falar se antes eu ouvir todos os lados da história. Calma aí, espera acabar. É, acho que é isso. É, isso me fez lembrar agora de uma situação também que eu estava ouvindo, uma situação que estava acontecendo desde fevereiro. Uma atriz tirou a própria vida na Coreia, e aí a família começou a acusar um ex-namorado dela, um ator mega conhecido lá, como se ele tivesse sido culpado. E aí começou, acusação daqui, acusação dali, e a internet. Ele Isso é na teria, internet. ele teria que tirar a própria vida também, e que não sei o quê, e caindo em cima do ator. E ele quieto, juntando prova para poder se defender. Eu fiquei quieta nessa situação também, pensando justamente nisso. Não, calma aí. O outro lado ainda não se pronunciou. Eu não vou dar minha opinião. Não vou nem tentar pensar no assunto. Porque o negócio estava realmente tóxico. Se você pegar a internet dentro desse assunto, estava tóxico. Ainda estão falando sobre isso desde fevereiro. É processo Eu, jurídico, é isso, a carreira dele no água abaixo, sendo que a família mesmo já não sabia nem que ela já estava casada com outra pessoa. É nesse nível. E a internet caindo de pau. E enquanto isso, a minoria das pessoas, minoria das pessoas esperando tudo ser relatado para aí sim opinar. Mas antes disso, o que a maioria das pessoas fazem é julgar julgar, criticar, apontar o dedo, crucificar a pessoa, antes mesmo de saber tudo. saber. Que é inclusive o que levou essa atriz a ter tomado tal atitude foi justamente por conta de que ela passou por uma situação antes. Diante disso tudo, ela passou por uma situação antes. A internet e os fãs caíram de pau em cima dela. Ela passou por toda uma situação que não conseguiu lidar com aquilo dali e o resultado foi, tipo, Isso. foi esse. E aí, depois que tudo isso aconteceu, quiseram achar o culpado, sendo que também começou com o público, Normal. né? Aí quiseram O apontar novo o dedo normal, né? também.
É o novo normal, O novo normal, digamos assim. que não deveria ser normal. É. So, bom, acabou que a música trouxe a gente refletir sobre outras coisas também. But that's it for today.